E aí pessoal, tudo bem? Beleza com vocês? Mais uma super videoaula aqui do professor Roque Alves, onde você vai aprender e tirar suas dúvidas dentro dessa parte tão importante da ciência que é a biologia. Beleza? E a aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho sobre genética. Beleza? Então é muito importante que antes de você assistir essa videoaula aqui, que você vai ver agora, você tenha assistido essa primeira videoaula, onde nós falamos sobre alguns conceitos muito importantes dentro dessa ciência que é a genética, nessa parte de introdução, beleza? E também nós falamos sobre os trabalhos de Mendel e falamos sobre a primeira lei de Mendel. Então é muito importante que para você entender essa aula de hoje, né, você assista essa primeira aula sobre introdução à genética e primeira lei de Mendel. Mas vamos relembrar aí, se você não lembra, certo? Sobre Mendel. Mendel foi aquele cara, né, o primeiro cara a estudar a hereditariedade, como as características eram passadas de uma geração para outra. Eu ensinei para você que Mendel utilizou as ervilhas como cobaias dos seus experimentos, fazendo hibridização em plantas, onde ele misturava as características e analisava o aparecimento das mesmas, né? Quebrando aí toda aquela ideia antes da teoria da mistura. Então Mendel ele começou a entender como as características passavam de uma geração para outra através de seus estudos com as ervilhas. Beleza? E só lembrando aí, né, que as ervilhas foram uma grande cobaia para Mendel devido à multiplicação rápida, ao grande número de descendentes, ao grande número de características que ele podia misturar. Então, ele pegou lá, quando ele pegou a característica lisa e misturou com rugosa, deu tudo lisa, né? E depois que ele fez a autofecundação da lisa, apareceu 3 lisas para uma rugosa, naquela proporção clássica de 3:1 na geração F2, né? 75% lisa e 25% rugosa, beleza? Só que a aula de hoje não é sobre ervilha, a gente vai continuar falando sobre genética, porém a gente vai falar sobre alguns problemas humanos que estão diretamente relacionados a essa chamada de primeira lei de Mendel, ou seja, características humanas que são controladas por 2 genes, assim como acontecia com a forma da ervilha ou a cor da ervilha que você aprendeu na aula anterior. Você sabe de quais doenças nós vamos falar? Nós vamos falar hoje sobre 2 doenças, que é o albinismo e a polidactilia, meu amigo. Muito bem, isso cai muito em vestibular, então é importante que você saiba não só o que é o albinismo e a polidactilia, mas conseguir fazer cálculos e aplicar os seus conhecimentos sobre o assunto. Então vamos lá. O que é o albinismo? O albinismo é uma doença genética, certo? Autossômica. O que é uma doença autossômica? É uma doença que não está ligada aos cromossomos sexuais, ou seja, independente se é homem ou mulher, essa doença acontece na mesma proporção, independente do sexo, certo? E uma doença autossômica recessiva. O que é isso? Uma doença autossômica recessiva é uma doença que é causada quando a pessoa apresenta os 2 tipos de genes recessivos para a doença. Ou seja, é uma doença que para que você adquira essa doença, você tem que receber um gene do seu pai e um gene da sua mãe, certo? Para essa doença, para que essa doença se manifeste, certo? Por exemplo, então, uma pessoa albina, que é uma pessoa que apresenta esse problema chamado de albinismo, ela vai possuir um genótipo que a gente chama de azinho-azinho, certo? Ou seja, 2 genes recessivos para o albinismo, certo? E uma pessoa que é normal para o albinismo, ela pode possuir genes homozigotos dominantes, como azão-azão, ou pode possuir um genótipo heterozigoto, ela pode ser azão-azinho, certo? Uma pessoa que é normal, ou seja, que possui o gene azão, que eu acabei de falar com você agora, ela consegue produzir todas as enzimas necessárias para a produção de uma proteína chamada de melanina. A melanina é uma proteína que dá cor ao nosso cabelo, aos nossos olhos e à nossa pele, certo? Que é de fundamental importância para aumentar a expectativa de vida e para nos proteger contra a radiação solar que pode causar câncer de pele e problemas de visão, envelhecimento precoce e sérios problemas relacionados a essa radiação acontecem. Mas nós temos essa proteína que fica na superfície da nossa pele chamada de melanina,
que nos protege contra essa radiação. A melanina é produzida por células especiais na nossa pele, chamada de melanócitos, certo? E esses melanócitos produzem a melanina, né, mediante ao fator genético, mas também pode ser influenciada pelo ambiente. Você sabe muito bem que quando você vai na praia ou pega sol, a sua quantidade de melanina aumenta. Mas todo mundo tem uma predisposição a produzir uma quantidade maior ou menor de melanina. O problema é que pessoas que são chamadas de albinas, ou seja, uma pessoa azinho, ela não vai conseguir produzir algumas enzimas que são fundamentais para a produção dessa proteína que é a melanina. Então a pessoa vai apresentar uma coloração diferente nos olhos, no cabelo e na pele, né? E esses problemas relacionados à não produção da melanina podem levar a sérios problemas de câncer de pele, problemas de visão e tudo mais, certo? Muito interessante. Mas olha só que interessante isso daqui. Será que o albinismo, por exemplo, ele é muito comum na população mais negra, certo? Ele existe em grande quantidade na África, por exemplo, existe em todos os países, certo? Mas é possível que dois pais negros, por exemplo, tenham um filho albino? Sim, é possível, se eles forem heterozigotos, possuírem esse genótipo aqui, como é o caso desse caso que eu estou mostrando para você aqui. Dois pais normais podem ter um filho albino, se eles carregarem um gene. Lembra que o gene para a produção da melanina, que é o gene azão, ele é dominante sobre o azinho. Então, muitas vezes, você pode apresentar um gene para uma doença, só que esse gene não se manifestar. Ele só vai se manifestar se você trouxer um outro gene que vai se combinar e proporcionar que essa característica apareça, que é o caso do albinismo, certo? O albinismo ele existe em todo o reino animal. Perceba aqui algumas imagens, né, de animais albinos. Olha só que interessante, senhores, né? O albinismo já está presente no reino animal, nos mamíferos, né, aí há milhares e milhares de anos, até mesmo antes da nossa existência. Certo? E esse albinismo, ele permanece, porque muitas vezes ele não condiciona a perca da capacidade de reprodução. Mas uma pessoa que desenvolve essa doença, a pessoa que possui essa doença que é o albinismo, vai ter sérios problemas relacionados ao câncer de pele e problemas relacionados aí a essa radiação, né, que o sol incide e pode levar a esses problemas de câncer de pele. Beleza? Então é muito bom que você faça exercício sobre o albinismo, que é uma matéria que cai muito em vestibular. E lembra, o albinismo é uma herança autossômica recessiva, certo? Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que uma pessoa, que se ela se casa com uma prima, com algum parente próximo, né, e tem um filho, esse filho tem grande chance de desenvolver alguma doença genética. Será que isso é verdade? É verdade sim, porque em muitos casos, igual o caso do albinismo, muitas vezes você pode carregar uma doença na sua família, no seu DNA, porém essa doença não se manifesta, porque você tem um gene dominante que impede o aparecimento dessa doença. Porém, se você casar com uma prima sua, por exemplo, que também pode carregar o gene e não manifestar, e nessa combinação, e por uma situação de acaso, de probabilidade, você passar o gene para a doença e ela também passar, né? E essa doença se manifestar e aparecer na sua família novamente, certo? Então, muitas doenças, principalmente as autossômicas recessivas, elas só aparecem quando você possui os dois genes recessivos para a doença, certo? Muito bem, esse é o caso do albinismo. Só lembrando, qual é o genótipo de uma pessoa albina? Azinho. Quais são os genótipos de uma pessoa normal? Ela pode ser homozigota dominante, possuir os dois genes azão, e também pode ser heterozigota, possuindo o gene azão. Beleza? Esse é o albinismo, é uma doença muito recorrente na humanidade. Assim como a próxima doença que eu vou explicar para você. Você já ouviu falar, por exemplo, nessa doença chamada de polidactilia? A polidactilia é uma doença que o principal sintoma dela é o aumento do número de dedos nos pés e nas mãos, né? Gerando aí um certo problema para as pessoas que possuem essa doença. Mas diferente do albinismo, a polidactilia é uma doença de caráter dominante. E qual a diferença, professor?
O problema é que doenças de caráter dominante, ela incide em maior quantidade na família, porque basta você ter um gene dominante para que você possa, possuir essa doença. Então, doenças de caráter recessivo, como é o caso do albinismo, a proporção que elas aparecem na família é muito menor do que doença de caráter dominante, onde o gene dominante vai causar a doença, como é o caso da polidactilia. Vamos colocar aqui, por exemplo, quais seriam os genótipos, um genótipo de uma pessoa normal, uma pessoa que não tem polidactilia. Vamos colocar aqui Nzinho, Nzinho, genótipo de uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa que não é polidáctila, ela vai ser homozigota recessiva, porque basta ela ter um gene Nzão para ela desenvolver a polidactilia. Ou seja, uma pessoa polidáctila, ela pode ter dois tipos de genótipo, que é o Nzão, Nzão, ser homozigota dominante, ou Nzão, Nzinho, sendo heterozigoto, certo? Então aí, apresentei para você duas doenças que seguem aquela primeira lei de Mendel, ou seja, doenças que são caracterizadas por dois genes, que é o albinismo, que é o problema relacionado à produção da melanina, e a polidactilia, que é esse problema diretamente relacionado aí ao grande número de dedos nos pés e nas mãos. Só que qual a diferença entre elas? Além dos sintomas, é que o albinismo é uma herança de caráter recessivo, enquanto a polidactilia é uma herança de caráter dominante. É muito importante que você faça os exercícios. Eu vou gravar um outro vídeo só de exercícios sobre albinismo e polidactilia, para que você possa aplicar os conhecimentos, aplicar as regras de probabilidade que você aprendeu na primeira videoaula, aprender a aplicar o quadro de Punnett dentro desses casos aí de doenças autossômicas recessivas ou dominantes, como é o caso do albinismo e da polidactilia. Beleza? Então, assista às aulas de genética, acompanhe as videoaulas, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, professor Rock, curte o canal BioRock. Valeu, galera, até mais!